Vamos em nome do Senhor Jesus ler Mateus capítulo 16. Eu quero ler alguns versículos. Primeiro, o capítulo 16 de Mateus, o verso 6. E Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora no verso 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Agora, o capítulo 17, o verso 2: e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós te damos muitas graças por esse momento, Senhor, pela qual podemos abrir a tua palavra, que o Senhor tanto cuidou para que ela pudesse chegar até nós aqui, Senhor, nesse tempo que vivemos, e podemos receber, Senhor, diretamente de ti a revelação, através do teu Santo Espírito. Senhor, nos dê uma medida mais nessa manhã, a todos nós, Senhor, que estamos aqui, para que possamos compreender, Senhor, os teus caminhos. Foi aquilo que Moisés pediu ao Senhor. Senhor, mostra-me o teu caminho. É isso que te pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses textos, né, que nós lemos aqui, eles partem primeiro, certo? Do verso 6 que nós lemos, né? A qual Jesus disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus, certo? Se nós lermos lá em Lucas capítulo 12, verso 1, deixa o dedo aí que a gente vai voltar aí, tá? Mas se nós lermos lá em Lucas 12, verso 1, Lucas 12, verso 1, você vai entender o que é esse fermento dos fariseus, né? Eles pensaram que era pão, que Jesus estava falando de pão, né? Não temos pão, né? Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Olha aqui, ó. 12:1 diz assim, ó: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus primeiro a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Certo? Então, na verdade, os fariseus eram religiosos, né? Então, essa é a nossa vida natural.
é assim que o Senhor nos encontra, né? Nessa, nessa vida farisaica, né? Essa vida religiosa, essa vida de hipocrisia, né? Querendo agradar a Deus, querendo servir a Deus no pecado, na nossa vida adâmica. Né? E isso é uma insensatez, né? Para o Senhor e é interessante, né, que muito hoje essa figura do fariseu, na verdade, é a figura do religioso, né? Que pensa que agrada a Deus com aquelas coisas que ele faz. Lembra do fariseu que ele se apresentou diante do Senhor e depois lá tinha o pecador, né? E ele diz: Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, dou o dízimo de tudo quanto. Ele estava orando. E é interessante que Jesus ele falou orando de si para si, falando de si mesmo, né? Quer dizer, ele não estava orando a Deus, porque se ele se colocasse debaixo dos olhos de Deus, né? Tanto é que estava debaixo dos olhos de Jesus, né? Jesus falou que aquele pecador que nem erguia os olhos ao céu, mas batia no peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O outro, esse voltou justificado para casa, e o outro não, porque ele se justificava a si mesmo. Então, essa é a vida farisaica, né, irmãos? Fariseus. Fariseus é tudo que vem de eus, né? É o eu, né? Tentando servir o Senhor. Né? Saduceu, jabuseu, tudo é eu, né? Tudo faz parte dessa casta, né, de religiosa. E, irmãos, é interessante que o Senhor suportou qualquer tipo de pecado, mas se tinha uma coisa que o Senhor não suportava, era a hipocrisia, né? Eles eram sepulcros caiados, né? É uma coisa assim que, sabe, por fora é bonito, por dentro é osso, podridão, né? Então, a nossa vida religiosa, na verdade, irmãos, ela não serve ao Senhor, né? Ela não tem como servir ao Senhor. E então o Senhor vem, né, com a sua palavra e vem trazer uma obra real para nós, né? Porque a pessoa que vive na religiosidade, né, justificando a si mesmo, tentando servir a Deus, né, no pecado, com o seu pecado, que é uma vida de hipocrisia, né, ele está enganando a si mesmo. Né? Ele não engana Deus, porque quando o Senhor olha, ele vê desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã. Né? É só iniquidade. Né? Ele vê o pecado de uma maneira muito clara. Mas a misericórdia do Senhor é sempre nos levar para o Salvador. Né? Então, essa é a obra de Deus. E uma coisa interessante é que tudo começa pelo Pai. Tudo começa pelo Pai. Né? Então, Jesus nos fala isso em João 6. Né? Ele fala assim: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Certo? Então, não tem jeito da gente ir direto a Cristo. Né? Nós temos que passar pelo Pai. É uma revelação do Pai, porque Cristo é o mistério de Deus, entende? A religiosidade ela nos apresenta muitas coisas, muitas facetas, né? Para faça isso, não faça isso, não coma aquilo, né? Então há muitas facetas. Agora, o Pai, ele só tem um caminho, certo? Então aqui nós começamos com uma vida farisaica, certo? E se nós lemos lá no verso 27, que diz assim, porque, capítulo 16 de Mateus, tá? Verso 27, nós lemos esse versículo, só lembrar. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Tá vendo? E aqui no capítulo 17, onde nós vimos Jesus se transfigurando, ele se mostrou em toda a sua glória. Então, como que nós saímos, irmãos, de uma vida farisaica, de uma vida religiosa, entendeu? E nós vamos para ver o Senhor em toda a sua glória, porque esse é o final, não é verdade? Como que nós partimos de uma vida
farisaica, religiosa, de hipocrisia, certo? Porque todos nós vivemos assim, até o ateu, eu era ateu, né? Também eu não negava a Deus, mas na verdade a gente não quer nenhum compromisso, não quer se apresentar diante de Deus, porque sabe que vai ser reprovado, né? Na verdade. Então você vê aonde o Senhor começou, porque a palavra, aqui Cesareia de Filipe, irmãos, ele é no sopé, é bem no pezinho do Monte Hermon. O Monte Hermon é onde começa, na verdade, aquele orvalho que cai no monte, né? Ali começa o Rio Jordão, entende? Então o Senhor ele foi lá naquele lugar, naquela água mais pura que existia, levou os seus discípulos lá, nesse lugar, para mostrar para eles, sabe, qual era o caminho para eles. E esse também é para nós o ensino da parte do Senhor, para mostrar para nós o caminho. Porque você nunca vai sair de uma vida farisaica para ver o Senhor na sua glória, né? O Filho do Homem que há de vir na glória de Deus, você não vai ver isso se você não passar por esses 5 pontos aqui importantíssimos, certo? Então, é um caminho para nós, né? Se você desprezar um desses pontos aqui, se você desprezar um deles, né? Na verdade são 4. 5 é a vinda do Senhor, né? A nossa reunião com Ele. Então, se você desprezar uma dessas 4 coisas aqui, na verdade você não vai ver a glória do Senhor, né? O Senhor na glória do seu reino, no seu reino, né? Com os anjos que ele vai retribuir a cada um. Então é aquilo que Paulo fala, quando ele fala assim, eu tudo sofro por amor dos eleitos, para que eles alcancem a salvação que é em Cristo com glória eterna. Então essa salvação, irmãos, que é uma tão grande salvação, ela não se deu só lá no sacrifício de Cristo, entende? Ela se deu no sacrifício de Cristo, ela se dá a partir do momento que você recebe o Senhor, e ela vai se completar na volta de Cristo, né? Aquilo que Pedro fala, a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Até um dia eu falei para o irmão, né? Falei assim, irmão, nós ainda aguardamos um Salvador. Ele falou, como assim, irmão? O Salvador já veio. Eu falei, não, nós aguardamos um Salvador que, como fala Filipenses, que transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória. Tá vendo como é uma obra de salvação que começou no nosso espírito, passa pela nossa alma e vai completar no nosso corpo, que é a redenção. Então, irmãos, é uma caminhada até o último dia, né? É uma caminhada até o último dia. E nós não podemos desprezar esses 4 pontos, certo? Da nossa caminhada. Se você desprezar esses 4 pontos, na verdade, você vai ter um grande prejuízo nesse trabalho, né? No trabalho de Deus, certo? Então nós vamos ver o primeiro ponto, certo? Jesus ele perguntou então para os discípulos, porque vocês sabem que os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus, não é verdade? Eles tinham muita dificuldade, eles não conheciam Jesus. Uma hora era, outra hora não era, aquela coisa toda. Então, a primeira experiência, na verdade, que precisa acontecer conosco é com o Pai, né? O Pai precisa abrir os nossos olhos, nós precisamos receber uma revelação do alto acerca da pessoa de Cristo, né? Porque não é só saber que Jesus morreu por você, que pagou os seus pecados, que derramou seu sangue por você, que ele que você aceita Jesus, entende? Não é simplesmente isso. É uma coisa que você precisa confessar crer com o coração, sabe? Confessar com a boca. E para que isso aconteça, né? A revelação da pessoa de Cristo, veja como o que aconteceu.
quando Jesus fez essa pergunta, lembra? Nós lemos? Porque Jesus perguntou, o que eles dizem lá? As pessoas dizem que eu sou. Ah, um diz que é João Batista, outro diz que é Jeremias. Quer dizer, ele era um profeta, tipo de um profeta, né? Mas ninguém cria que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E essa é a revelação, na verdade, de Deus, sabe? Se você notar, por exemplo, a mulher samaritana, qual foi a revelação que ela teve, né? Ela disse assim: quando vier o Messias, ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus diz: eu sou. E aí ela foi falar para os outros que ele era quem eles esperavam. Simeão, Ana, todos esses, vocês podem ver, os meus olhos viram a salvação do Senhor. Então, não é simplesmente Jesus como um homem que morreu por nós, não, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Então, isso só o Pai, através do Espírito, pode nos revelar. A gente não consegue, por nós mesmos, compreender isso. Então, veja bem. No verso 15, então, 16, 15 de Mateus, Jesus disse assim: mas vós, perguntaram Jesus, quem dizes que eu sou? Certo? Agora é vocês, que são meus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, tá vendo? O Filho do Deus vivo. Cristo, Filho de Deus. Né? Homem, porque ele falou, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Porque aqui ele se apresenta como o Filho do Homem, né? Não como o Filho de Deus. Ele se apresenta como o Filho do Homem. Quem o apresenta como o Cristo, Filho de Deus, é o próprio Deus. Né? Então isso é revelação de Deus, é revelação do Pai. E Jesus entendeu que Pedro não poderia ter essa revelação se ele não recebesse de Deus. Né? Porque só Deus é que dá esse testemunho. Até no Monte da Transfiguração, se vocês voltarem a ler lá no capítulo 17, ali Deus se apresenta e apresenta a Jesus como o Filho de Deus, em quem está todo o prazer de Deus. Né? Então ele diz assim, ó, verso 16, respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui ele está falando que é o Filho de Deus eterno, vivo, aqui é vivo eternamente, é eterno, né? E aí ele disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Tá vendo? Então, irmãos, essa é uma coisa muito interessante, porque a gente nota, né, nos grandes avivamentos, na verdade, até na nossa vida, você tem irmãos aqui, irmãs, que foram crentes de igreja, né, e tinham aceitado Jesus lá atrás, batizou lá atrás, mas viram que realmente tiveram uma experiência com o Senhor, de regeneração, novo nascimento, a partir do momento que os olhos foram abertos, que eles viram o Senhor, né? E isso não recebeu de homem, não recebeu de pregação. Então, quando a gente vive uma vida religiosa, o que fez a gente aceitar Jesus lá atrás? Entendeu? A persuasão de um homem, será? De um pastor, de uma pessoa que fala, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e aí a gente aceita, e né, a gente tem uma sede, mas não é saciado, sabe? Pela religião, a hipocrisia, irmãos, não sacia, né? A gente sabe, a gente entra daquele jeito e sai do mesmo jeito, ou pior, né? Porque às vezes a religião leva você a práticas, né? E não um conhecimento de Deus. Então, irmãs, hoje, se você ter conhecido a Cristo, na verdade, como Filho de Deus, né? Paulo fala isso em Romanos, ele disse, se com a boca confessares a Jesus como Senhor, tá vendo? Como Senhor, e no seu coração creres
que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E o que implica a ressurreição de Jesus? Né? É o Cristo, o ungido de Deus. Né? Então isso implica a pessoa de Cristo, né? A ser chamado de Cristo, porque ele era Jesus e passou a ser chamado Jesus ou Cristo a partir da ressurreição, quando Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. E colocou ele assentado à sua direita e disse: ó, senta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Então veja bem. Então para nós sairmos de uma vida religiosa, para uma vida de hipocrisia, para uma realidade da vida do Senhor em nós, nós precisamos receber de Deus, do Pai. Então Jesus disse assim, ó, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu, vem a mim. Tá vendo? Então, quando nós ouvimos de um homem, às vezes a gente se torna um religioso daquela denominação, daquela igreja. Ah, eu gostei daquela igreja, gostei daquele pastor, gostei da pregação. Ah, naquele dia que ele pegou, e ali eu aceitei Jesus e tal, e você vai caminhando daquela maneira. Mas a sua vida, na verdade, ela só muda a partir do momento que você recebe a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Cristo de Deus, né? Dada pelo Pai. Então, aquela palavra, né, de Gênesis, e que também Paulo usa em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz assim, aquele que disse das trevas resplandecesse a luz, certo? Então, quem disse para as trevas haja luz? Deus. Então, aquele que disse das trevas resplandecesse a luz, ele mesmo é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, tá vendo? Então é Deus que disse naquele dia para você, trouxe revelação clara e disse, haja luz. E houve luz. Né? Então tudo começa por aqui. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Se ele não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que nós não podemos passar por cima dele. Entende? Isso tem que ser claro para nós. Certo? Em quem você tem crido? Na verdade, quem é Jesus para você? É a própria pergunta que faz para você também. Né? Quem é Jesus para você? Então, se você recebeu de Deus, você vai dizer, ele é o Cristo, né? O Filho do Deus vivo, que pela sua graça e misericórdia morreu por mim, né? E me deu vida, eu estando mortos em delitos e pecados. E hoje ele habita em mim pelo Espírito. Então, isso é a confissão, né? Que você passa a confessar. E lá em Romanos, Paulo fala que essa fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus, né? Tem que sair da boca de Deus, porque ela é viva. Se sair da boca de um homem, ela não tem valor, não tem poder para gerar nada, né? Nós somos de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo começa por aqui, tá? Agora vamos ao segundo ponto. Né? O Jesus, ele fala aqui, no verso 17. Né? Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Não, esse nós tínhamos lido. Então, se você crê no Senhor, confessa o Senhor, tem uma experiência real, você é um bem-aventurado, né? Da parte de Deus. É um bem-aventurado. Agora, no verso 18, vem o segundo ponto muito importante para nós. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela.
Então, essa é a primeira vez que Jesus usa essa palavra igreja, né? O que é, na verdade, a igreja? Né? A igreja é o povo de Deus, esse povo salvo por Deus, né? Que ele é chamado da casa espiritual de Deus, ele é chamado do corpo de Cristo, ele é chamado, né, que fala a casa de Deus, Timóteo fala, lá em Timóteo Paulo fala sobre isso, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, esse é o segundo ponto. Por que ele é muito importante para nós, irmãos? Por que é a revelação que nós temos que ter em seguida a partir do momento que você recebe o Senhor? Porque, na verdade, a vida cristã ela não é para ser vivida de forma individual. Ela é para ser vivida de forma coletiva, certo? É isso que Jesus disse. Você é uma pedra somente, disse para Pedro. E Pedro usa essa expressão, né, que ele recebeu do Senhor. Ele disse: nós somos pedras vivas. Pedras de um edifício, certo? Pedras que precisam ser lavradas, precisam ser trabalhadas, para ser encaixada uma na outra, né? Mas ali Pedro fala que ele é a pedra angular, era a pedra de edifício, a pedra provada. Então, aqui é Petros, que é Pedro, uma pedra ainda que precisa ser trabalhada, é sobre esta Petra, que é Cristo, é ele mesmo. Eu edificarei a minha igreja. Tá vendo? Então, o Senhor, para edificar a igreja dele, ele precisa de nós que somos pedras, né? Ou como Paulo usa a expressão do corpo, né? Você é um membro do corpo de Cristo. Então, quando você nasce de novo, você é batizado pelo Espírito, formando um corpo, certo? Isso é a igreja. Então tá, você recebeu uma obra do Senhor. Para onde eu vou? Né? Amém? Cristo é minha vida. Para onde eu vou? Irmãos, isso é importantíssimo. Porque é onde você vai ser edificado junto com outros irmãos, uma casa espiritual. Entendeu? E um sacerdócio santo. A fim de nós oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós temos que entender que ali o Senhor fala, a minha igreja é aonde ele trabalha, aonde ele é o cabeça, onde ele encabeça a vida desses irmãos. Porque como é que ele vai trabalhar nas nossas vidas, irmãos, se ele não encabeça aquela igreja, ou aquela assembleia, ou aquele grupo de irmãos? Imagine, certo? Como que ele vai trabalhar? Você vai, eu vou, tem um amigo que era de uma igreja, aí me convidou para ir lá, eu recebi o Senhor, queria o Senhor, agora eu vou, tá, tudo bem, você vai para lá. Tá. Aí você vai ver que é ministério de tal homem, tá tudo debaixo de um regime, né, institucional, né, de placa, de nome, tem diretoria, tem aquela coisa arada toda, pastorado e presidência estadual, presidência nacional. E debaixo daquele sistema, aonde é os homens que determinam as coisas, que fazem as coisas, eles estão naquela posição não porque o Senhor o colocou, né? Claro, não estou dizendo que tudo é assim, mas grande parte é assim. Por quê? Porque ele fez um seminário, ele tirou um diploma, ele se tornou apto, né, a ser um pastor de uma igreja para cuidar daquelas ovelhas, daqueles irmãos, entendeu? E ele vai dar a medida dele, entende? Ele vai estar sujeito a outras pessoas que vão estar sobre ele. E dependente, às vezes começa numa igreja pequena, aí se o trabalho dele lá for bom, desenvolver bem, ele vai para outra igreja. Quem manda são os pastores líderes, então ele procura sempre estar. Os irmãos que sabem sabem disso, eu não preciso nem ficar explicando muito isso aí. Mas o grande problema, irmãos, é que como você vai ser edificado num lugar aonde o Senhor não é o cabeça, uma Laodiceia, aonde o Senhor está do lado de fora, batendo a porta, chamando alguns a cear com ele.
Entende? Pensa isso. Então, para uma pessoa que creu no Senhor, ela já não tem mais uma edificação para ser feita numa instituição, porque você vai ser levado para outro lado, né? Você vai desenvolver ali, sei lá, um ministério, qualquer coisa. O máximo que você vai conseguir é salvar outras vidas, né? Você ser um instrumento para a salvação de outras vidas. Porque para edificação, irmãos, não existe, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta principal. Então, se não é o Senhor que está edificando aquela assembleia, aquela igreja, e ela é tida como igreja do Senhor, né? Nesse nome, como fala lá em Filadélfia, vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Entende? Isso é muito sério. É impossível a nós, irmãos, entrarmos numa situação dessa. Eu falo para preservar a vida, sabe? Você, mais ou menos, a gente anda num lugar que tem irmãos que não tem. Esses dias me perguntaram, numa cidade lá, eu falei, irmãos, não conheço irmãos que reúnem assim, né? Para preservar a vida, você entra num jugo desse, entende? E você vai andar mais ou menos como Lutero instruiu, a igreja no meio daquela igreja, daquela instituição. Procurar irmãos, procurar ter comunhão com eles, procurar ali crescer na graça, né, no Senhor, porque não, irmãos, eu edificarei a minha igreja. Tá vendo? A igreja do Senhor só pode ser edificada pelo Senhor. Não pode ser edificado por outras pessoas. Não existe, nós somos cooperadores do Senhor. Nós estou aqui fazendo o quê? Né? Eu não tenho igreja. E nem estou edificando a minha igreja. Entende, irmãos? Eu sou um cooperador de Deus. Né? Vocês são lavoura de Deus. Um prega, o outro rega. Um planta, o outro rega. E Deus dá um crescimento. Essa igreja é do Senhor. Se o Senhor não for o cabeça dessa igreja, se não é Ele que está movimentando esses membros, né, ligados uns aos outros, não pode ser chamado de igreja do Senhor. E o lugar que ele não edifica, como é que fica? Se ele não edifica, como é que fica essa pedra? Então esse é o segundo ponto muito importante, irmãos, para a nossa vida, sabe? Porque uma vez que você crê no Senhor, você é do Senhor, você tem que estar junto com irmãos que estão sendo edificados pelo Senhor, pelo cuidado do Senhor, pelo encabeçamento do Senhor. A gente sabe que ainda há assembleias, onde o Senhor encabeça. Ainda os irmãos agem muito pelo braço, né? Pela atitude deles, as escolhas deles. A gente sabe que isso acontece. Mas é suportável, né? Porque o Senhor vem com a sua disciplina, vem com o seu trabalho, enquanto ele consegue ali ordenar as coisas, né? Ele continua suportando até essas coisas. Tanto é que quando ele fala ao anjo da igreja, ele está tratando com esses irmãos que têm responsabilidade sobre as igrejas e tratando com eles para que eles se arrependam, para que eles mudem a atitude, porque a assembleia ela está sofrendo as consequências. Mas ele ainda ali, o Senhor está considerando como sua igreja, entende, irmãos? Então ele suporta isso. Isso é importantíssimo para a vida sua com o Senhor, que você esteja unido a outros irmãos, debaixo de encabeçamento, da centralidade de Cristo, da onde Cristo está edificando. Cantares fala sobre isso. Primeiro, irmãos que plantam vinha e dão para a gente cuidar. O Senhor não tem compromisso com isso. Entendeu? Outra, pastores que cuidam das ovelhas que é do Senhor. Então ali a Sulamita fala assim, por que eu seria apacentado no rebanho dos seus companheiros? Aonde o Senhor apacenta o seu rebanho? Então isso é muito importante para nós. Que você, sendo uma ovelha do Senhor, seja apacentado pelo Senhor. Entende? Olha a seriedade disso, irmãos.
né? Então, você vai preservar a sua salvação, entendeu? Mas não vai ter edificação na sua vida cristã. Não existe edificação aonde o Senhor não considera como sua igreja e aonde o Senhor não edifica aquela igreja. Entendeu? Se o Senhor não edifica, quem vai edificar, irmãos? Está edificando para quem? Para onde? Para onde vai? Né? Isso. Então, vocês têm o Espírito, vocês dá para compreender o que eu estou dizendo. Né? É muito sério isso, é muito sério. Porque aonde homens edificam e rejeitam a pedra angular, como você vai ser edificado na vida cristã? Absolutamente nada. Né? Não tem edificação. Vamos lá. Agora, o terceiro ponto, muito importante também. Então, aqui o primeiro, revelação do Senhor. Segundo, a igreja, né, a assembleia, o corpo de Cristo, aonde você reúne, aonde você está, se ali o Senhor tem edificado, isso é muito importante. Vamos lá. O verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Tá vendo? O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Que nós somos cooperadores do Senhor nessa obra. Então o Senhor, inclusive, dá a chave para nós do reino, certo? E isso nos fala do quê? Que nós temos a chave na mão. E se nós temos a chave na mão, certo? Aquilo que acontece, porque nós trabalhamos com os tesouros da casa de Deus, com as coisas do Senhor, né? Você lembra que lá em Laodiceia, lá em Filadélfia, ele fala sobre isso? Eu tenho a chave de Davi, né? Eu abro, ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, né? Sei que tem pouca força, mas tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. Então, ele usa uma expressão, como ele disse aqui também, é a mesma coisa. Essa expressão lá de Apocalipse, quando ele fala de Filadélfia, ele fala assim, ó, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus não são mais mente, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Tá vendo? Então, ele tem a chave. O que isso, na verdade, quer dizer? É que a casa de Deus, ela tinha a sala dos tesouros. Você se lembra lá que Ezequiel, ele mostrou essa sala do tesouro para os babilônicos, né? Que ele não devia ter feito isso. Ele devia ter escondido aquilo lá, não aberto, porque ali é um lugar, irmãos, que não é para a pessoa de fora. É como Jesus fala. Não lancei pérolas aos porcos, entende? A vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas eles não é dado. Então, a riqueza, né, a sala do tesouro, ela é para nós. Os tesouros da casa de Deus, né, elas são para nós. As riquezas insondáveis em Cristo, elas são para nós. E isso nos abre, né, o acesso ao reino de Deus. Irmãos, vejam bem, nós podemos fechar o reino para as pessoas e nós podemos abrir o reino para as pessoas. Essa chave o Senhor deu à igreja. As portas do inferno, por isso que a igreja ela é muito importante, porque não é só salvação, nós temos um reino eterno, irmãos, para continuar aí. E não é só milênio, não é só milênio. Porque tudo se definirá na volta de Cristo. Na volta de Cristo se definirá todas as coisas eternamente. Certo? Aquela porta que se fechou para as virgens insensatas, ela se fechou nas bodas. Eis o noivo, lembra? Eis o noivo. Então o noivo vindo. As bodas, fechou para elas. Fechou eternamente. Então tudo se consumará no que diz respeito à eternidade na volta do Senhor. Então, irmãos, olha que coisa importantíssima. Porque hoje a gente vê que muitos irmãos, cristãos na verdade, eles nem entendem sobre esse assunto do reino. Entende? Sobre assunto de prejuízo, sobre assunto de galardão,
né? A responsabilidade nossa, né? De perseverar, de caminhar, essa carreira cristã, entende? Então a igreja, ela precisa estar sendo edificada pelo Senhor, porque nela estará a chave do reino também, para ser aberto o reino. Lembra que Pedro fala? Né? Uma vez se acrescenta a fé à virtude, a virtude do conhecimento, conhecimento do domínio próprio, que isso é conhecimento de Cristo, isso vos abrirá amplamente a entrada no reino. Porque a porta é estreita e o caminho é estreito também, entendeu? Mas ela tem uma chave para como se uma igreja ela não é edificada pelo Senhor, se o Senhor não tem esse cabeça, como é que essa igreja abrirá as portas do reino para você? Porque Jesus ele está falando aqui, lembra? Qual que é o final? Qual que é a glória? Nós saímos de uma vida farisaica, né, para nos encontrarmos com o Senhor, há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá cada um segundo as suas obras. Mas o que é de um cristão, primeiro, que vive debaixo, né, de homens, de doutrina de homens, e que nem entende sobre reino, sobre nada disso, e nem tem a chave para abrir esse reino para esses cristãos, não é verdade? Como é que o Senhor vai retribuir, sendo que essas pessoas dizem, não, uma vez que você aceitou Jesus, você tem Jesus, você já tem tudo, você não precisa de mais nada. Olha, irmãos, isso é chave do inferno, entende? A chave do Senhor, essas coisas que o Senhor abre, esses tesouros que o Senhor abre, ele é para abrir amplamente a vossa entrada no reino. São as riquezas insondáveis de Cristo. Né? Como isso é precioso. A figura que sempre é usado, né? É o óleo na botija. Isso mostra o que você tem de Cristo, não só a lâmpada acesa, não só a tua salvação. O que você tem de Cristo, que você está cheio de Cristo. Vestes, né? Representam também a vida do Senhor, as coisas, olha, eu cuidado para que a gente não seja achado nu naquele dia, Paulo fala isso em 2 Coríntios 5. Então, irmãos, veja que uma coisa vai levando a outra. Mas se você já é parado logo no começo, vive uma vida farisaica, como que você não tem o Senhor, né? Mas se você tem o Senhor e é levado para debaixo de jugo de homens, né? Esse reino não é aberto para você. Essa chave do reino não é aberto para você, entende? E aí, Jesus ele mostra então qual é o caminho que nós devemos tomar. Quais? Porque aqui será cada um segundo as suas obras. Então, qual é a obra que nós devemos caminhar, né? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em fazer isso, preocupado com o seu dom, preocupado com o seu ministério, preocupado com isso, com aquilo, com o intuito de agradar o Senhor. Isso a gente tem que cortar logo de começo, porque quem agrada o Senhor, olha lá, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, está em mim, certo? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Então o prazer de Deus está aí em você. Todo o prazer de Deus está em você. Entende? Nós não temos que fazer nada para agradar a Deus. Está aí. Só que, não é verdade? A gente sabe que esse caminho para o reino, na verdade, é um caminho até a plenitude de Cristo. Porque o que o Senhor quer alcançar de nós, que é o propósito eterno de Deus, é façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós partimos de uma imagem e semelhança de Adão caído para uma imagem do Filho, a estatura de varão perfeito. Então o Senhor ensina o caminho. Não se preocupe com outras coisas, porque nesse caminho aqui, você vai encontrar de uma forma muito gloriosa a vida do Senhor. Lembra que Paulo fala isso em 2 Coríntios? Ele fala assim, ó. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Não tem como
a morte não operar em nós, e a vida não se manifestar. Então nós não temos que nos preocupar com a manifestação da vida em si, né? Porque ela é uma consequência natural, certo? O que você tem que se preocupar? Com esse assunto aqui. Esse aqui. Porque esse é o segredo, na verdade, irmãos, para nós nos encontrarmos com o Senhor e vermos Ele na sua glória e Ele ser glorificado nos seus santos. Então vamos agora ver o verso 24. Ele diz assim, voltar a ler o que nós tínhamos lido, certo? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tá vendo? Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você tentar salvar a sua vida, se você tentar querer apresentar ela diante de Deus de uma forma agradável, né? Você vai perder, porque não é possível. Paulo, ele nos mostra em Romanos 7, né, que tem uma lei que guerreia contra a lei do nosso entendimento, né? É a lei do pecado e da morte. Então, ela atua em nós. Se você quiser fazer o bem, você não consegue fazer o bem que quer. Mas o mal que você não quer, isso você faz. Entende? Então, isso é uma lei que guerreia contra a lei do nosso entendimento. Quando Paulo fala, eu, na verdade, no meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros uma outra lei guerreando contra o meu entendimento e me levando cativo à lei dos pecados que está em meu membro. Então, irmãos, por que Jesus usa o caminho da cruz para nós? Por quê? Porque essa é a nossa posição diante do nosso viver com o Senhor. Porque aqui está o grande segredo. O segredo, na verdade, ele está na morte e na ressurreição. Certo? Esse é o grande segredo. Então, na morte de Cristo, houve a grande vitória do Senhor. A ressurreição foi o resultado disso, que o Senhor aceitou tudo aquilo. Então, veja bem, aonde o Senhor alcançou a vitória? Né? Na sua morte e na sua ressurreição. E aonde você vai alcançar a tua vitória? Porque a palavra diz assim, não é? Quem são os que vão estar com o Senhor do seu reino? São os vencedores. E no que você é vencedor? De que maneira você é vencedor? Até você pode dizer, eu sou mais do que vencedor. Por aquele que me amou. Se você tentar vencer por você mesmo, você vai ser derrotado. Por essa lei que opera em nossos membros. Certo? Mas a lei do Espírito de vida em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. Então, como nós precisamos da vida do Senhor em nós, do Espírito, que é a vida da ressurreição. Então, qual é o segredo, irmãos, de uma vida cristã vitoriosa? É cada dia você negar você mesmo, tomar sua cruz. Deixa que o resultado dessa morte, porque Jesus não ficou na morte, ele ficou na morte, né? Ele não ficou na morte. Então nós temos o efeito da morte. A morte opera em mim opera a morte. Lembra? 2 Coríntios capítulo 4, verso 10, em mim opera a morte, mas em vós a vida, porque ela é uma consequência natural. Nós não precisamos fazer nada. Quando Jesus estava na morte, como ele tornou a viver? Como? Deus o ressuscitou dos mortos. Deus, lembra Efésios 2, diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Tá vendo? E juntamente com ele, pela graça sois salvos, e juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, quem deu vida a Jesus foi o Pai. Tá vendo? Ele estava na morte, ele não podia sair da morte. Então a morte tem esse efeito para nós. Uma vez que você traz esse morrer,
uma vez que você nega a si mesmo, você toma a cruz, a vida do Senhor, ele vai se manifestar. Porque o Senhor já ressuscitou. A vida do Senhor já está, já nos é dada, né? Nos deu vida juntamente com Cristo. Ela está aí. Só que você não tem jeito de pular por cima da morte para receber a vida. Todo mundo quer a vida do Senhor, a vida de Jesus, a vida. Ai, que benção a vida de Jesus. Ai, eu quero que Jesus se manifeste. Mas não tem. 1 Coríntios 15 diz assim: o insensato que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Ele é uma consequência. Jesus disse que se um grão de trigo caísse na terra, não morresse, ficava ele só. Mas se morresse, daria muito fruto. Se você morrer, você dá muito fruto, entende? É uma consequência natural. Você, como a semente, tem que morrer para que você dê muito fruto. Então, esse é o grande segredo, irmãos, da vida cristã. Esse é o grande segredo. Né? Tudo que diz respeito a nós é morte. E tudo que diz respeito à vida é Cristo. Então, vamos rever para nós terminarmos. Você sai da sua vida religiosa, farisaica, até a sua vida de ver a glória do Senhor no seu reino, não é? E receber galardão por isso. Receber galardão por isso. Eu venho, então retribuirei a cada um segundo as suas obras, certo? Agora veja bem, se você fizer as obras em você mesmo, vai ser reprovado. Porque não tem obra que a gente faça que o Senhor aceite. Mas se você levar ao morrer, se você tomar a cruz e a vida do Senhor se manifestar em você, essa obra é ouro, é prata, é pedras preciosas. Elas jamais serão perdidas, né? Você vai se encontrar com o Senhor naquele dia e essas obras vão estar na sua caixinha de tesouro, né? Aquela sua botija, né? De óleo. Vai estar ali, aquele óleo vai estar ali, que é o óleo do Senhor. Né? Nós não temos óleo. Quem tem óleo de si mesmo? O óleo que a gente tem do Espírito, na salvação, na lâmpada, é o Espírito. E o óleo que tem na botija, quem que é? É do Senhor. Né? Nós não temos ouro, não temos prata, não temos nada disso a oferecer ao Senhor. Mas, o que nós oferecemos? Madeira, feno, palha, essas coisas não oferecemos. Mas ouro, prata, pedra preciosa, da onde vem? Do Senhor. Da vida do Senhor. Mas para você ter a vida do Senhor, só há uma maneira. Só uma. Você negar você mesmo, tomar a cruz. Entende? Mas a gente quer fazer por nós mesmos. A gente quer resolver. A gente quer fazer por nós mesmos. Não, mas eu sou cristão, eu tenho que fazer. Chegar na hora lá, eu não posso mirar. Eu tenho que ficar quieto, eu tenho que fechar minha boca, eu tenho que esperar do Senhor. Tá, mas e daí acontece? É verdade? Você tem domínio próprio? Você consegue ter domínio próprio? Você consegue ter mansidão? Sabe por que você não tem? Porque nós não temos. Isso é fruto do Espírito. Então, diante da situação, o que você tem que fazer? Nega você mesmo, porque a gente sempre tem aquela posição de justiça própria, né? De responder, de falar, né? Nega você mesmo, toma a cruz. Aí você vai ver a manifestação da vida de Cristo. Aí você vai ver o domínio próprio, aí você vai ver a mansidão. Você vai ver a coisa acontecer, porque não é nossa. A gente é a vara na videira, a gente não pode dar fruto de nós mesmos. O fruto vem da videira em nós. Né? Sempre assim. Então vamos lembrar, da sua vida farisaica, a nós encontrarmos com o Senhor, se assentarmos com ele no seu reino, vermos o Senhor em toda na sua glória, certo? Na vinda do Senhor. Primeiro, revelação do Pai, da pessoa de Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo, certo? Você tem uma experiência real com o Senhor, uma regeneração, uma experiência real. Segundo ponto, a igreja do Senhor. Você tem que estar unido àqueles pela qual o Senhor, aquela assembleia, o Senhor tem encabeça. O Senhor está edificando aquela igreja, entende? É dele, ele chama dele. Aí ele manda cuidar. Não perca o primeiro amor, senão o Senhor vai tirar o candeeiro.
Tira o testemunho. O Senhor não chama mais de sua igreja aquela já virou igreja dos homens. Entendeu? Mas isso é muito importante, que a sua vida esteja sendo edificado junto com outras pedras vivas que estejam sendo edificados sobre a pedra angular. Que Cristo seja a centralidade. Ali Jesus está edificando aquela igreja. Ele chama de sua igreja. Ele está edificando. Terceiro ponto. As chaves do reino, entende? Porque, irmão, se você perder o reino, você perde toda a glória que o Senhor tem para nós. Pensa. A salvação não é a glória maior. Né? A glória maior é aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a glória maior. Entende? Essa é a glória maior. E então, para nós, precisamos que a chave do reino esteja conosco, para que a gente possa abrir amplamente. E você vê que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Então, ela nunca será chamada de sinagoga de Satanás. Ela nunca será chamada de sinagoga dos nicolaítas. Né? Nicolaíta é aquele que divide a igreja em dois grupos de pessoas, né? São os nicos, são os principais, né? E isso é relacionado à imundície de sexualidade, sabe? O Senhor é prostituição para o Senhor, sabe? É uma prostituta. E Apocalipse chama essa igreja de mãe das prostitutas da terra. Quer dizer, tem a mãe e tem as prostitutas. É uma prostituta, entende? Então aquilo não é o Senhor odeia o nicolaísmo, essa que divide a igreja em dois grupos, os nicos principais, os espirituais, os que têm nome, né, que tem placa, que tem título, que são maiores, sabe? E o resto do laicado, que é o resto do povão, né? Então o Senhor odeia isso. Então como nós temos que estar naquele lugar que o Senhor está edificando, porque as chaves do reino nos é aberta, e o diabo não prevalece contra essa igreja. Porque ali o Senhor cuida, o Senhor está sobre ela. O Senhor está com as suas asas sobre ela, certo? E ali nós descansamos. Agora, o caminho para tudo isso, irmãos. Você não precisa se preocupar com outras coisas, porque é uma consequência disso, entende? Aqui o Senhor mostra o caminho. Não há nada sem cruz. Não há nada sem cruz. Não há comunhão sem cruz. Não há como viver como igreja sem cruz. Não há como ter comunhão com Deus sem cruz. Não há como você viver como esposa sem cruz. Não há como você viver como marido sem cruz. Não há como você viver como um irmão que serve ao Senhor sem cruz. Não existe. Uma vida sem cruz é uma vida no eu, entende? É uma vida centrada em si mesmo, uma vida no egoísmo. Não existe, irmãos, vida cristã sem cruz. Não existe, porque a cruz é o centro do princípio da vida de Deus. Então, você pode ver, por exemplo, o pai, ele faz as coisas para si mesmo? Ele busca o seu próprio interesse? Não, tudo que ele faz é para o filho. O filho, tudo que faz é para o pai. O espírito não busca a sua própria glória. Tudo que ele faz é para o filho. E como nós vamos entrar nessa comunhão, entende? Sem a cruz. É impossível. Não tem comunhão. João fala sobre isso. Não seja mentiroso você dizer que tem comunhão com Deus, né? Se você não vai por esse caminho. Então isso é um princípio. Tá vendo? São esses 4 princípios aqui, fundamentais para a vida do ser humano, né? Então, guardem isso no coração de vocês. Tá? Essas 3 coisas aqui são coisas da visão. Mas a 4ª, que é a cruz, é a prática sua. É a tua prática. Né? É o que você tem que fazer. Aonde ele fala para dar a cada um segundo as suas obras. Não se preocupe em obras. Se preocupe em negar você mesmo tomar a cruz. Você vai ver que a vida do Senhor que se manifesta em você, se manifesta de forma gloriosa. Né? E ele vai se manifestar a cada um
de maneira como Ele quer, na liberdade que Ele tem de agir em você, de te usar, de fazer o que Ele fizer. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos muitas graças. Se nós fôssemos olhar as regras, os preceitos, as coisas que se colocam sobre o povo de Deus, são muitas. Mas é interessante que o Senhor só nos dá uma fórmula que é muito eficaz. Primeiro o Senhor fala da obra real, depois o Senhor fala da sua igreja, do reino, e para nós entrarmos nesse reino, para nós nos salvarmos a nós mesmos, negando a nós mesmos e tomando a cruz cada dia. Senhor, é maravilhoso. É uma coisa só. E nessa está toda a glória daquilo que o Senhor fala, Senhor. É maravilhoso isso. Não nos deixe esquecer disso, Senhor. Nos faça lembrar cada dia, cada momento disso. Porque aqui está o segredo, Senhor, de ter uma vida vitoriosa. Uma vida vencedora. É quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz, Senhor. E aí a sua vida se manifesta. Louvado seja o Senhor por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por um dia o Senhor abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor, abrir os nossos olhos também para nós vermos a tua igreja, aonde o Senhor edifica. Obrigado também, Senhor, de o Senhor dar essas chaves do reino, está em nossas mãos, Senhor, para podermos abrir não só para nós, mas para aquelas pessoas também, o teu reino. E, Senhor, obrigado, o Senhor nos ensinar o caminho, que é o caminho da cruz, Senhor. É aqui que está todo o segredo realmente da vida cristã. E com certeza, Senhor, nós nos encontraremos naquele dia na qual o Senhor virá na sua glória. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém.